noite a todos, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, nessa casa de oração, de trabalho, né? Nos dá a oportunidade, às vezes, de expormos aqui algumas coisas que a gente estudamos aí ao longo de muitos anos, né? Essa experiência de hoje aqui faz parte um pouco da minha formação, né? E é um tema sempre um tanto quanto polêmico, porque há uma tendência de acreditar que a Bíblia e o Espiritismo são coisas contraditórias, né? Muita gente que veio de outras religiões, veio do catolicismo, veio do protestantismo, veio de religiões evangélicas, das igrejas reformadas, às vezes frequenta o centro com até um certo peso na consciência, achando que o Espiritismo está contrariando aquilo que ele aprendeu e ouviu como palavra de Deus. Então nós vamos fazer um estudo hoje aqui, né? E deixando claro que os nossos propósitos aqui são de exaltar a Bíblia, daquilo que a Bíblia tem de bom, de positivo, e mais do que isso, de plena confirmação daquilo que a doutrina espírita nos coloca. Nós vamos ver que a Bíblia é um grande repositório de fenômenos espíritas. E nós podemos, entendendo bem a Bíblia, entender melhor o Espiritismo. Nós não vamos conseguir aqui, num tempo muito curto, nós temos praticamente 1 hora, fazermos um estudo aprofundado disso, né? Precisaríamos, talvez, de um curso para fazer isso, né? Para ter um pouco mais de profundidade no assunto. Então, o que nós vamos ver é ainda muito sistemático, um tanto quanto superficial, mas eu acredito que vai nos dar uma visão importante e talvez até comparativa, né? Do que é que a Bíblia nos traz e do que é que o Espiritismo nos traz. E os tantos pontos de convergência que existe entre esses textos, de modo que, com alguns referenciais que nós vamos ter aqui, nós podemos continuar, aqueles que gostam, aqueles que acham necessário, a estudar e a ler a Bíblia com proveito para a doutrina espírita, para o estudo da doutrina espírita. Vamos começar lembrando uma frase de Kardec a respeito da Bíblia. Vejam, os que souberem levantar o véu da alegoria encontrarão na Bíblia os mesmos e eternos princípios esclarecidos mais tarde por Jesus e pelo Espírito da Verdade. Os mesmos princípios eternos deixados por Jesus e depois mais à frente por aquele Espírito que coordenou o trabalho da codificação espírita e que é conhecido por Espírito da Verdade. Hoje, os estudos da doutrina nos indicam que o Espírito da Verdade era o próprio Jesus, organizando o trabalho da revelação, da terceira revelação da doutrina espírita. A Bíblia não é um erro. Os homens é que erram na sua interpretação. Os homens é que erram na sua interpretação. A nossa ideia hoje é a gente entender um pouquinho como as coisas estão estruturadas lá, para que a gente cometa menos erros na interpretação. Porque erros nós cometemos também na interpretação da doutrina espírita. Porque a interpretação nada mais é do que um mergulho dentro do texto para retirar dele, às vezes de frases, às vezes de conjuntos, ensinamentos que possam auxiliar a nossa vida. Só que nem sempre nós fazemos isso com sabedoria e com precisão. É muito comum que as pessoas pincem frases da Bíblia, como também fazem isso com a doutrina espírita, e retirem dali conclusões até absurdas. Até absurdas. Nós vamos ver alguns exemplos aqui hoje. Existem algumas falsas oposições entre a Bíblia e o Espiritismo. E isso, infelizmente, é usado até de maneira maldosa por outros líderes religiosos. O Espiritismo não combate nenhuma religião. Nenhuma religião. Todas as religiões
têm coisas importantes para ensinar. Todas elas. Todas as religiões que estão preocupadas com o crescimento espiritual, todas as religiões que acreditam na permanência da vida após a morte, todas as religiões que estão centradas na ideia de fazer o bem, nos trazem coisas positivas. Então o Espiritismo não combate nenhuma, até porque nós sabemos, nós espíritas sabemos, que nessa escala evolutiva espiritual, nem todas as pessoas estão preparadas nesta encarnação e neste momento para entender e aceitar a doutrina espírita. Nós sabemos, né? Tem algumas pessoas que não vão ainda conseguir penetrar no sentido da doutrina. São pessoas que vão ainda passar estágios em outras religiões, mas um dia ainda as verdades do Espiritismo vão se fazer gerais, vão se fazer universais. Isso Kardec já dizia lá em 1857, no Livro dos Espíritos. Por ora, as pessoas que estão bem nas suas religiões, que são ativas, aquelas pessoas em que a religião dela, seja qual for, faz dela uma pessoa melhor, elas devem continuar lá. Eu não arrasto ninguém, não saio caçando ninguém, proselitismo, buscando pessoas de outras religiões para arrastar para o Espiritismo. Porque eu sei que nem todas as pessoas vão conseguir entender a ciência espírita, a filosofia espírita, como muitos de nós aqui, talvez em outras religiões, vamos achar que aquilo é um absurdo. Infelizmente não acontece o contrário. Muitos líderes religiosos, organizações religiosas, combatem o Espiritismo. Combatem como se o Espiritismo fosse um mal. Combate como se o Espiritismo tivesse uma contradição, apresentasse uma contradição com os textos que eles tomam por textos sagrados. São falsas oposições entre a Bíblia e o Espiritismo. Curioso, aqui na região, cidade de Matão, lá na década de 20, 30, desde a década de 20 e 30, os católicos mantêm lá padres que combatem o Espiritismo. E isso foi muito mais acirrado nessa época de Caibachute, até quase o final da década de 30. E hoje, curiosamente, nós temos na frente da Praça da Matriz 2 bustos de bronze. Um do padre olhando para o Caibar e o Caibar olhando para a igreja. Vai mostrando que o tempo vai superando essas diferenças, esses antagonismos. Proibição de invocação dos mortos. Esse é um texto do Eclesiastes, que nós vamos ver aqui, que é muito usado contra o Espiritismo. Os espíritas invocam os mortos, como se as reuniões espíritas se limitassem a ficar chamando gente morta, ficar convocando gente morta. Ele não precisa nem convocar, eles vêm espontaneamente. Impossibilidade de comunicação com os mortos. Isso é mais polêmico. Porque vejam, você que passou ou que tem alguém da família que é católico, apenas a título de exemplo, porque eu também fui católico. Católico não invoca os mortos? Quando você reza para Santo Antônio, para São João, para São Pedro, para Santa Teresinha, você está pedindo a quem? Essas pessoas não foram pessoas que passaram por aqui, viveram, deram um exemplo de vida e desencarnaram? Pois quando eu peço para que essas pessoas intervenham em meu favor, eu estou estabelecendo uma comunicação, porque comunicação há pelo menos quando um fala e o outro escuta. Já há comunicação. Se eu peço para que qualquer um desses santos me ajude de alguma maneira, eu estou me comunicando com os mortos. Estou me comunicando com os mortos. E mais ainda, eu estou acreditando que esses mortos possam fazer alguma coisa em meu favor. Portanto, não é apenas comunicação. Eu acredito na ação dos mortos. Eu acredito que eles possam interagir comigo. Há até uma certa contradição nas duas coisas. Porque se é proibido invocar os mortos, por que é impossível se comunicar com eles? Porque ninguém poderia proibir uma coisa que fosse impossível de fazer. Se é impossível que eu me comunique com os mortos, porque
usam textos bíblicos dizendo assim, a alma está em silêncio, com a morte perecem todos os pensamentos, tu és pó, ao pó has de voltar. Isso é verdade, o corpo físico. Nós sabemos que é assim. Mas coisas que acabam sendo contraditórias, porque se não for possível nos comunicar com os mortos, não teria sentido proibir a invocação deles. Então, de maneira um pouco diferente, talvez não em reuniões mediúnicas clássicas, né, as pessoas continuem a se comunicar com os mortos, mesmo que não declarem isso. Outra oposição, a Bíblia não fala em reencarnação, não usa a palavra reencarnação. E pode ser que não use a palavra reencarnação, mas nós vamos ver aqui que fenômenos reencarnatórios estão cheios na Bíblia. Estão cheios na Bíblia. E Jesus se referiu à reencarnação, embora sem usar essa palavra. Então também não é verdade que há oposição entre a Bíblia e o Espiritismo por causa da reencarnação. O Espiritismo não é referido na Bíblia. Então eu faria um desafio para quem achasse a palavra catolicismo na Bíblia, para quem achasse a palavra protestantismo na Bíblia. Por razões óbvias, essa palavra não está referida na Bíblia. A Bíblia foi escrita muito antes disso. Espiritismo é uma palavra cunhada por Kardec para se referir à doutrina no século XIX. A Bíblia começou a ser escrita 1800 anos antes de Cristo. Os textos principais em torno de 1000 anos antes de Jesus, do Antigo Testamento. O Novo Testamento, a parte nova, nós vamos ver que está dividido em duas partes da Bíblia, mais ou menos 100 anos depois de Jesus, o Novo Testamento já estava completo. Por volta do ano 95 depois de Jesus. Então é claro que um livro que já estava fechado, completo, no primeiro século, não podia falar em nenhum tipo de religião. Aliás, Jesus não fundou nenhuma religião. Quem fundou religião foi o homem. As pessoas é que passaram a criar religiões e a denominá-las com esses ismos todos que nós conhecemos. Então é claro que a palavra espiritismo não vai aparecer na Bíblia. A Bíblia, na verdade, não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca. A palavra biblios, aliás, vem de livros no latim, no grego. No grego, daí nós tiramos a palavra, o mesmo radical que deu origem à palavra Bíblia, deu origem à palavra biblioteca. Um conjunto de livros. São 73 livros, embora até essa quantidade seja polêmica, dividido em duas partes. O Antigo Testamento, que são 46 livros, cuja base é a Bíblia judaica, começou a ser escrita mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, como eu disse, alguns textos 1800 anos. Os textos mais consolidados do Antigo Testamento, por volta do ano 1000, até chegando bem próximo de Jesus, cerca de 300 anos antes de Jesus, o Antigo Testamento já estava pronto. O Novo Testamento, com 27 livros, contém relatos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, como Sócrates, que viveu 5 séculos antes dele. Jesus não deixou nenhuma folha escrita. Aliás, as coisas que a gente sabe que Jesus escreveu foi na areia. São relatos de coisas que Jesus escreveu na areia. Jesus não deixou absolutamente nenhum texto escrito. Outra coisa importante, esses livros todos, nós não temos o original de nenhum deles. Nenhum deles. Quando você pega lá alguma tradução da Bíblia, escrito assim, traduzido dos originais, nós já começamos com um problema, porque originais não existem na Bíblia. Nós não temos originais. Eram rolos, eram escritos passados de uma geração para outra. Os escribas, aqueles que escreviam esses textos, alguns conservados, outros não conservados, e aquelas cópias é que foram se repassando. À época de Jesus, já não existia livro original no Antigo Testamento. Na época de Jesus. Depois de Jesus, as cartas todas, as epístolas de Paulo, as epístolas de Pedro, nós não temos originais dela. Nenhum livro, não há uma página que se possa dizer original da Bíblia. Tudo que nós temos
é cópia, e o que chegou a nós é tradução da tradução da tradução da tradução. A Bíblia não foi escrita em português, evidentemente. A Bíblia foi escrita, parte dela, no Antigo Testamento, em hebraico, que já não era a língua de Jesus, porque Jesus falava o aramaico. Vejam que os primeiros textos já nem foram escritos na língua de Jesus. E o Novo Testamento foi quase todo ele escrito em grego. Em grego. Só lá no 4º século depois de Jesus, já no início da era cristã, é que um padre, por uma encomenda do Papa, traduziu pela primeira vez a Bíblia para o latim. São Jerônimo. É a conhecida Vulgata. Vulgata, uma tradução, a primeira tradução que se fez da Bíblia para o latim. Depois, para chegar para a gente aqui no português, foram séculos. Século 17, 18 é que se fez a primeira tradução para o português. Nós temos dezenas de traduções da Bíblia para o português. E nós vamos ver os problemas que isso pode gerar de diferenças de traduções. Então, olha, duas grandes partes. O Novo Testamento, com os evangelhos, são 4 evangelhos. Os evangelhos narram mais proximamente a experiência da vida de Jesus, do nascimento, a morte e ressurreição de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Concentra a doutrina cristã, os evangelhos. Os Atos dos Apóstolos, as experiências dos apóstolos depois da partida de Jesus, as cartas ou epístolas, que as comunidades eram fundadas, e a maneira de comunicação com essas comunidades era através dessas cartas. Enviava essas cartas como orientação para essas comunidades. Essas cartas foram sendo juntadas no Novo Testamento. E um último livro, que é atribuído a João, o chamado Apocalipse, ou Revelação, um livro cheio de metáforas, de alegorias. O Antigo Testamento é formado pelo Pentateuco, que o judeu chama de Torá, ou a lei, 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros concentram a codificação mosaica de Moisés. São tomados pelo judeu como a base do judaísmo, esses 5 livros, conhecidos como Pentateuco. Mas a Bíblia também tem livros históricos, tem livros poéticos, tem livros sapienciais, tem livros proféticos. Então veja que há uma diversidade de gêneros literários dentro da Bíblia. O que eu não vou poder deixar de levar em consideração quando eu for ler a Bíblia. Porque tem coisas que eu estou lendo ali que é meramente poesia. Tem coisas que eu estou lendo ali que é ditos proféticos, profecias. Muitas delas se realizaram, outras não. Coisas que eu vou ler ali que tem algum conteúdo histórico, mas nem tudo tem conteúdo histórico. Se você pegar para ler o Gênesis e começar a achar que o relato da criação do mundo é um relato histórico, você já começa com um erro, porque naquela cronologia da criação do mundo, quem era o relator que estava com o bloquinho anotando? O que acontecia no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? Se isso foi escrito por inspiração, e foi escrito assim, muito próximo da era cristã, estima-se que esse relato do Gênesis é da época de Salomão, mais ou menos 8º século antes de Jesus. Imagina se eu posso tomar aquilo como um relato histórico. Aí eu começo a achar conflitos entre a Bíblia e a ciência. Fala, não, a ciência está mostrando que há toda uma evolução de espécies e que o homem é resultado dessa evolução. A ciência. A Bíblia está dizendo que não, que Deus criou Adão e Eva. Então a ciência está errada, ou a Bíblia está errada. É claro que eu não posso tomar o relato bíblico como um fato histórico, eu tenho que tomar como um fato alegórico. Então eu tenho que levar em consideração o gênero literário utilizado para a escrita desses livros. Olha os conflitos que nós temos, só considerando a Bíblia.
Se alguém te fala assim, isso está escrito na Bíblia ou não está escrito na Bíblia, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a pergunta que você tem que voltar é a seguinte: qual Bíblia? Existe uma só? Infelizmente não. Não há unanimidade nem entre os livros bíblicos. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia hebraica, que é só o Antigo Testamento, porque o judeu não aceita Jesus como Messias, não tem o Novo Testamento. E o do Antigo só tem 39 livros. Não tem todos os livros que nós temos na Bíblia católica, por exemplo. A católica tem 73 livros. Porque alguns livros que estão compondo o Antigo Testamento não foram aceitos nem pelo judaísmo e nem pelo protestantismo, porque Lutero, Calvino, tomaram a Bíblia hebraica por referência. E a Bíblia hebraica não continha pelo menos 7 livros. E algumas passagens de outros ainda. Passagens, adições que foram feitas ao livro de Daniel, por exemplo, não são aceitas. São o livro da sabedoria, Baruque, 1º e 2º Macabeus, vários livros, 7 livros pelo menos, estão fora da Bíblia católica. Tobias, Judite, o livro do Eclesiástico, estão na Bíblia católica e não estão na Bíblia protestante e não estão na Bíblia hebraica. Não é que não estão porque esqueceram, eles não aceitam aqueles livros como livros sagrados, não aceitam. Um dos motivos é que alguns desses livros foram escritos em grego, enquanto que todos os livros da Bíblia hebraica foram escritos em hebraico. Então, os livros escritos em grego não foram aceitos, alguns deles. O grego era o inglês da época. A língua universal da época era o grego. Quem queria escrever para ser lido, escrevia em grego. Por isso que o Novo Testamento foi quase todo ele escrito em grego. Alguns cuidados que nós temos que levar em conta para interpretar a Bíblia. Primeiro, as diferenças culturais e as diferenças cronológicas. Vejam que nós estamos falando de um livro que tem quase 4.000 anos. Quase 4.000 anos. Ele começou a ser escrito bem antes de Jesus e chegou até nós. A cultura da época era outra. O contexto histórico era outro. Esse povo foi escravo várias vezes, deportado para lá e para cá várias vezes. No Egito, na Babilônia, foi e volta. Cada experiência dessa traz uma cultura, incorpora uma cultura diferente, costumes diferentes, dizeres diferentes. Até hoje é assim. Nós temos que levar em consideração diferenças culturais. Experimenta viver num país estrangeiro por algum tempo, que você percebe na primeira semana as diferenças culturais profundas. Vejam ainda hoje, o árabe, por exemplo, toma a palavra camelo como um elogio. Chamar uma mulher de camelo é dizer que ela é muito bonita. Que ela é formosa, que ela é bela. Chama alguém de camelo aqui. Se chamar alguém de camelo, que é uma ofensa. É uma ofensa. Ou então, quando muito, você está querendo dizer que ele trabalha demais. Não tem comparação cultural. Para eles, o cabelo tem um significado, para a gente tem outro. O povo ficou vagando pelo deserto, na fuga do Egito, durante 40 anos, até alcançar Canaã, a terra prometida. Nessa experiência de deserto, pessoas nasceram e morreram. Muita gente saiu do Egito e não chegou à terra prometida. Aliás, o próprio Moisés chegou a ver a terra prometida, mas não entrou nela. Foi sucedido por Josué. Essa experiência de 40 anos no deserto produziu alterações culturais profundas naquele povo. E muitas das experiências que estão nos livros da Bíblia são dessa época. Da época em que o povo viveu no deserto, principalmente a parte do Pentateuco da Bíblia. Então, eu não posso desconsiderar que eu estou em outra cultura e em outra época para eu ler a Bíblia. Se eu pegar trechos de lá e transferir para essa realidade aqui, vai dar problema.
Vai dar problema, nós vamos ter coisa completamente sem sentido. Proibições de comer certas carnes, por exemplo. Proibições a respeito de imagem, porque a idolatria era um problema que Moisés enfrentava no deserto. A confecção de imagem, a adoração de imagem, isso era um problema que ele enfrentava. Hoje nós não temos ninguém idolatrando imagens, pelo menos nas situações normais, nas religiões mais conhecidas. Não há idolatria de imagem. Se contesta isso, não, porque tal religião tem imagem, outra tem imagem, como se a imagem fosse adorada. A imagem, na verdade, é um símbolo. É um símbolo, é uma figuração, como seria um símbolo uma fotografia. O Espiritismo não tem imagens, mas não é porque tem medo que aquilo vire ícone de adoração. Porque não vê necessidade nelas, apenas isso. E também não recrimina quem tem a imagem e faça alguma devoção naquilo que a imagem simboliza. Mas naquele contexto era muito diferente. O povo começou a adorar bezerros de ouro, por exemplo. A desvirtuar do caminho que Moisés queria imprimir. As leis civis que Moisés colocou ali passaram a ser desrespeitadas. As limitações do escritor. Quantas faculdades tinha naquele tempo? Não tinha sequer escolaridade regrada, não existia um curso organizado. Existiam. As poucas pessoas que sabiam ler e escrever eram pessoas ligadas ao templo. Eram pouquíssimas pessoas. Eram pessoas que não tinham uma bagagem cultural extensa, profunda. Portanto, essas limitações acabavam se transferindo para o texto. Coisas que a pessoa nem sabia por quê, a razão de colocar aquilo. Às vezes emendava textos trazidos de outras culturas de forma até imperfeita. Mas às vezes começa a ler um texto, parece que já leu em outro lugar, ele repete de outra maneira. Não tem muita lógica nas coisas. Você começa a ler como fato histórico, de repente parece que só tem Adão e Eva, daqui a pouco aparece gente de outro lugar, porque o filho de Adão e Eva casou com alguém, mas casou e como? De onde é que saiu, de onde é que surgiu essa pessoa? Se eu começo a encarar aquilo como um fato histórico, esquecendo das limitações do escritor, também vou chegar a erros. A tradição oral. Não havia imprensa, não se imprimiam livros. Os livros eram escritos em rolos de pergaminho. Mas o principal modo de transferência desse conteúdo era através do boca a boca. Era o bisavô que contava para o avô, que contava para o pai, que contava para o filho, que contava para o neto, para o bisneto, as coisas iam passando. Agora imagine ao longo de várias gerações, quantas deturpações que a história não sofria. Já fizeram aquela brincadeira de telefone sem fio? Numa mesma sala, 10 pessoas contando uma coisa para outra no ouvido, na última aparece com uma frase completamente diferente da primeira. Ou não entendeu direito, ou passou uma coisa porque queria ressaltar algum fato fenomenológico importante, então pintava um quadro com cores carregadas. Estou levando em consideração como é que as coisas foram transmitidas, como é que o autor registrou aquilo e com qual contexto cultural ele fez isso. Os múltiplos sentidos da linguagem. É um problema. Mesmo no português, nós temos palavras que às vezes colocadas dão duplo sentido, dupla interpretação. Quantas palavras que nós temos assim? Veja a palavra manga. Veja a palavra macaco. Quantos sentidos que isso pode ter? Será que isso não tinha na Bíblia? Será que o vocabulário deles era perfeito, fechado, unívoco, com um só sentido? É claro que não. Eu tenho que levar isso em consideração. Esses problemas acabaram arrebentando em muitas das traduções da Bíblia. O gênero literário, às vezes uma saga, às vezes um conto, às vezes apenas a ideia de colocar uma poesia. Poucos os relatos são históricos. O contexto do texto escreveu aquilo para que situação?
O relato do Gênesis, por exemplo, se diz hoje já, com a exegese bíblica mais avançada, que foi escrito na época do rei Davi para fazer uma crítica ao comportamento do rei. Uma crítica ao comportamento do rei. Existia um contexto por trás daquilo, mostrando que a mulher poderia ter tê-lo induzido em erro. Um contexto que eu não posso desprezar para entender o sentido verdadeiro do texto. As dificuldades e as mazelas das traduções. Os latinos dizem assim: o tradutor é um traidor. O tradutor é um traidor. Por mais perfeita que seja a tradução, ela não reflete inteiramente o sentido do texto original em outra língua. Nunca. A gente pode tentar fazer a melhor tradução possível, você pode se aproximar daquilo, mas não consegue nunca uma perfeição, porque existem palavras ali que nem existem na outra língua. Expressões que são intraduzíveis. Até hoje nós temos essa dificuldade com qualquer língua, com o inglês, com o francês, com o espanhol. Olha essa situação, como um erro de tradução gera equívocos. Aqui nós temos Moisés de Michelangelo, uma estátua feita em mármore, mais ou menos em 1545, e que está lá na Basílica de San Pietro in Vicoli, lá em Roma. É uma das obras mais conhecidas de Michelangelo. Olha o detalhe. Moisés tem 2 chifrinhos ali. O que é isso? Por que Moisés tem aquele chifre? Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, final do século IV, a palavra querem, que significava radiante, esplendoroso, que era a maneira como Moisés teria aparecido depois de ter descido do Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos. A mesma palavra querem também significava chifre. A mesma palavra. Então, na Vulgata, São Jerônimo traduziu a palavra querem por cornuto. Por cornuto. Pronto, botaram um chifre no Moisés. Ficou lá. Moisés passou para a história como um ser dotado de um par de chifre. Por um erro de tradução. Um erro de tradução. Por um equívoco na tradução latina. Quisera esses erros tivessem ficado apenas nas obras de arte. Claro que eles não ficaram apenas nas obras de arte. Eles foram passando sucessivamente, chegando até nós, com verdadeiros absurdos de tradução. Muitas dessas traduções são chamadas traduções de conveniência. Quem traduziu aproveitou a oportunidade para colocar ali no texto alguma coisa que não estava no original, mas que convinha colocar. Convinha colocar. Olha como vai havendo uma deformação histórica do texto da Bíblia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Levítico 19:31. A tradução a partir do texto hebraico, o que a gente tem de mais próximo do original. Nós não temos o original, mas o texto hebraico, a Bíblia hebraica. Esse texto é muito usado contra os espíritas. Não ireis aos necromantes e nem aos adivinhos. Não procurareis vos contaminar por eles. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Isso que a gente tem da tradução hebraica. Olha como é que ficou. Necromante, segundo o dicionário do Aurélio, é adivinhação pela invocação dos mortos. Em sentido vulgar, magia negra. Magia negra. Usam isso contra os espíritas. Tradução do Centro Bíblico Católico, o mesmo texto. Edição Ave Maria, 103ª edição, que é a edição que eu tenho. Peguei de lá isso. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Essa é a tradução de conveniência. Você olha,
já que precisamos combater essa gente, vamos botar na Bíblia. A palavra espírita surgiu no século XIX, como é que ela podia estar na Bíblia? No outro texto, Levítico 26, no texto hebraico, contra esse ser ou alma que vai diante dos necromantes e dos adivinhos para se prostituir seguindo-os, eu darei as minhas faces e eu o cortarei de dentro do seu povo. Gente do povo que procurava uma espécie de cartomante, de gente com magia negra e trocava favores com prostituição. Esse é o sentido mais próximo do original, o sentido do texto hebraico. Olha o que está na Bíblia do Centro Bíblico Católico. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio do seu povo. Agora você imagina, uma pessoa começa a frequentar uma comunidade religiosa e ganha uma Bíblia de presente. E ela abre a Bíblia nesse texto e lê isso. Quando você falar que você é espírita, ela corre de você. Porque para ela, está escrito lá, se alguém se dirigir aos espíritas, já vai ter problema. Tradução do Novo Mundo, da Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Tradução de 1967. Quanto à alma que se vira para os médiuns espíritas e para os prognosticadores profissionais de eventos, a fim de ter relações imorais com eles, certamente porei minha face contra essa alma e deceparei dentro do seu povo. Olha onde a coisa foi virar. Olha o que foi incluído. Médiuns espíritas foi incluído no texto. A palavra mediunidade, embora tenha origem latina, não era usado nesse sentido de intermediação com o mundo espiritual, senão a partir da doutrina espírita. Como é que isso poderia estar no texto do Antigo Testamento da Bíblia? Deuteronômio 18, de 9 a 11, é outro texto muito usado contra a espírita. Quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te dá, não aprendas a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem feiticeiros, nem agoureiro, nem cartomante, nem bruxo, nem mago e semelhante, nem quem consulte o necromante e o adivinho, nem quem exija a presença dos mortos. Essa tradução hebraica. Olha o que virou. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos. A palavra espiritismo surgiu com Kardec. Foi encaixada no meio desse texto e passou a ser reproduzida nas Bíblias que são vendidas no mundo inteiro. Essa é a Bíblia do Centro, essa tradução do Centro Bíblico Católico é uma das Bíblias mais conhecidas da população. Então, a gente não pode ficar espantado que a pessoa mais leiga, que não tem ciência disso, que não conhece, não estudou isso a fundo, tome um texto bíblico desse e comece a ir na porta da sua casa a falar assim, olha, você está condenado. Você faz evocação de mortos, você faz adivinhação, magia, espiritismo, está tudo está escrito na Bíblia. Para dar autoridade a isso, as religiões passaram a incutir na cabeça das pessoas que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é um texto inspirado por Deus, é a palavra de Deus. Portanto, como é que você vai argumentar com alguém que toma um texto desse como alguma coisa que Deus escreveu e soltou lá de cima? Como é que eu vou conversar? Não tem diálogo, não tem possibilidade de você falar nada.
é bater em ferro frio, é impossível você conversar nesses termos, porque a pessoa toma um texto assim e considera aquilo como algo impossível de ser discutido. Assim, quem que está certo, você ou a Bíblia? Não tem jeito. Outra tradução dos Testemunhos de Jeová. Quando te veres entrado na terra que Jeová, teu Deus, te dá, não deves aprender a fazer as coisas detestáveis dessas nações. Não se deve achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que empregue adivinhações, algum praticante de magia, ou quem procure presságios, ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Vejam, se isso fosse usado contra o espiritismo, não faz nada disso. Não procura adivinhação, não tem magia, não tem feiticeiro. Tem nada. Botaram lá no meio um médium espírita para que isso fosse conveniente para o combate que você quer fazer do espiritismo. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Bíblia Católica, tradução de 1957, uma tradução belga, dos monges de Marais des Eaux. Olha só, isso é um versículo do Evangelho de João. E os espíritas sempre mostraram que Jesus estava se referindo com isso à reencarnação. Porque ele dizia, quem não nascer de novo... Quem não nascer de novo. Nicodemos até pergunta para ele, mas como é que eu posso nascer de novo? Tem que entrar na barriga da minha mãe outra vez? Traduções mais recentes da Bíblia Católica. Bíblia de Jerusalém. Em verdade te digo, quem não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Mudou a situação, mudou o significado. Nascer do alto tem só um sentido espiritual, que é atribuído inclusive ao batismo. Nascer de novo tem um sentido reencarnacionista que é evitado, que é afastado na tradução. E se você tem, eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é considerado uma das melhores traduções católicas já feitas pela igreja. Tem uma nota de rodapé dizendo assim, a expressão traduzida é melhor nascer do alto do que nascer de novo. Afastaram o texto que sempre foi esse, nas traduções anteriores, uma tradução de conveniência. Tudo na Bíblia é fato histórico. Já disse que não, tem relatos históricos, mas tem histórias, tem profecias, tem legislação civil penal, tem preceitos religiosos e litúrgicos, tem costumes, tem regras de higiene, tem alegorias, lendas, epopeias, contos, poesia, metáforas, heranças da mitologia de outros povos. Quando a gente se apega à letra, esquece o gênero literário. Diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, a letra mata, o espírito vivifica. Portanto, se eu pegar frases da Bíblia, como de qualquer texto, simplesmente transferi-la para um contexto diferente e querer tirar daquela frase conclusões que são extremas, eu vou chegar a erros, e a erros graves. Deus morre quando os homens se apegam à letra que mata, dizia o Herculano. O literalismo bíblico conduz ao fanatismo. Quem toma a Bíblia ao pé da letra não consegue penetrar o sentido de seus símbolos. Pegam lá da Bíblia dizendo que o sangue deveria ser derramado sobre a terra e nunca ingerido. O sangue dos animais era um dos alimentos proibidos. Quando eu transfiro isso para a realidade de hoje, falo assim, sangue não pode ser sequer digerido, quanto mais transfundido. Eu não aceito a transfusão de sangue. E pessoas morrem porque eu me apeguei numa literalidade de uma frase recortada do Antigo Testamento para dizer, se não for assim, é contra Deus. Olha como o fanatismo conduz a consequências muito ruins, até a morte das pessoas. A revelação de Deus é constante e progressiva. Nós não vamos desprezar a revelação de Deus, como Deus foi se revelando na história, e Deus foi se revelando não foi apenas através da Bíblia. Deus se revelou na cultura oriental, na cultura védica, Deus se revelou no Alcorão.
Deus se revelou nos escritos egípcios, mesopotâmicos. Deus continua a se revelar. Então a revelação de Deus se dá na história do homem, não apenas em um livro. Quando Kardec pergunta aos espíritos, onde é que eu encontro a lei divina e natural? Alguém ficou esperando, vamos ver se ele vai falar que é na Bíblia. Quem sabe ele diga, se você quiser achar a lei de Deus, você abre a Bíblia que ela está lá. Qual a resposta dos espíritos? A lei de Deus está gravada na sua consciência. Na sua consciência. Não disse que a lei de Deus estava gravada em nenhum livro. Em nenhum livro. Nem nesses livros sagrados que a gente toma como palavra de Deus. Está gravada no seu coração, na sua consciência. Deus revela-se, portanto, na história do homem. E nós temos pelo menos 3 grandes revelações. A revelação de Moisés, que começou mais ou menos no ano 1250 antes de Cristo. Vejam que nós estamos muito mais perto de Pedro Álvares Cabral do que Jesus estava de Moisés. Muito mais perto. Nós estamos aí há pouco mais de 500 anos de Pedro Álvares Cabral. Jesus estava há 1250 anos de Moisés. Depois a revelação de Jesus e a terceira revelação da doutrina espírita em 1857. A primeira revelação, a revelação mosaica, marcada por regras civis. Precisava botar regramento naquele povo. Um povo que estava nômade por um bom tempo, por dezenas de anos. E também regras religiosas. Os 10 mandamentos é uma tentativa disso, de sintetizar as regras civis e principalmente as regras religiosas. Olha algumas coisas que nós encontramos na Bíblia. E veja que se você for pegar a Bíblia para defender ao pé da letra o que está escrito lá, você vai ter que admitir isso. Até 6 anos você pode ter escravo. A partir do 7º ano você tem que libertá-lo. A menos que ele não queira. Se ele não quiser, então ele deve ser marcado a ferro e continua seu escravo eternamente. Alguém aqui tem um par desses em casa? Porque se ninguém tiver escravo e nem puder ter, a Bíblia está errada, porque está escrito na Bíblia que você pode ter. Até 6 anos você pode ter escravo. Pena de morte. Se um homicídio fosse testemunhado por 2 ou 3 testemunhas, era o que bastava para essa pessoa ser condenada à morte. A pena de morte tem base na Bíblia, no Antigo Testamento. O falso profeta. Se alguém profetizasse e o que ele disse não se confirmasse, falou com presunção, era condenado à morte. O falso profeta era condenado à morte por apedrejamento. Outra pena de morte prevista no Antigo Testamento. A lei do talião, do olho por olho, dente por dente. A lei da vingança, da retaliação. É um preceito bíblico. Está no Antigo Testamento. A guerra santa, Deus dos exércitos, aquele Deus que para dominação, para resguardar os interesses de seu povo, massacrava o povo que estava lá. E aqueles infiéis, aqueles chamados gentios, eram exterminados com a bênção de Deus. Era a guerra santa. As comidas impuras, o que é que podia comer, o que é que não podia, que tipo de animal podia ser consumido, que tipo de animal não podia, animais de casco fendido, peixe de couro, nenhum deles poderia ser comido, estava lá. Eram regras que Moisés tinha lá os motivos dele para impor à época. Se a gente pega de lá e transfere para cá, nós vamos começar a chegar a situações que não se conciliam com a cultura atual. A guarda do sábado. O sábado era um dia tão sagrado que se contava os passos que você podia dar no sábado. Não se podia fazer absolutamente nada. Quem fosse pego transportando alguma coisa, carregando alguma coisa, fazendo qualquer tipo de trabalho, mesmo comida, tinha que ser feito no dia anterior. O sábado era um dia dedicado ao Senhor, não se podia fazer nenhuma atividade material. Nenhuma atividade material. A Bíblia como repositório de fatos espíritas. Moisés, só para aproveitar a revelação mosaica, foi o primeiro grande médium conhecido na Bíblia.
Nós temos várias passagens de interpretação entre espíritos superiores e Moisés. Os 10 mandamentos, a voz direta, a sarça ardente, outras situações que são de materialização, escritas diretas no chamado Festim de Baltazar, que está no livro de Daniel, em que Baltazar, que havia sucedido o pai, Nabucodonosor, manda fazer uma festa, um verdadeiro bacanal, e usa as taças, os cálices do templo, que o pai havia retirado do templo, saqueado o templo. Uma mão aparece e começa a escrever na parede. Uma mão. Todo mundo fica espantado com aquilo, porque o que era aquilo? Era uma manifestação mediúnica direta, está na Bíblia isso. Depois foi chamado Daniel para dizer o que era aquilo. Daniel falou, o que significa? Que você vai ser exterminado. Que o seu reino vai acabar. É isso que significa. Traduziu lá aquelas escritas que haviam aparecido na parede. Saul, prestes a ser atacado pelos filisteus, consulta médium de Endor e fala com Samuel, já falecido. A cidade sitiada pelos filisteus. Saul era o rei. E percebendo que ia ser derrotado, pede para consultar uma necromante, que era a médium da época, que havia sido expulsa da cidade. Ele vai a uma cidadezinha chamada Endor, vai disfarçado, é levado até lá, e chega lá, consulta essa médium, e a médium conversa com ele, mediunizada. Na verdade, quem conversa com ele é Samuel, que já havia falecido. E Samuel fala para ele, você errou, você cometeu vários erros, e você e boa parte do seu povo amanhã estará aqui do meu lado. Dá má notícia para Saul. Os filisteus invadem a cidade juntos com Davi e destroem a cidade. E realmente Saul e tantos outros morrem nessa disputa. Manifestação mediúnica no primeiro livro de Samuel, na Bíblia. A consulta é meio que esquecida por quem nega a comunicação espiritual. A fala de Samuel é meio deixada de lado por quem não acredita na manifestação mediúnica. Mas está na Bíblia. São relatos mediúnicos na Bíblia. Espíritos bons e maus tomam o rei Saul. Davi intervém em favor de Saul e Saul sentia-se bem e o espírito mau deixava. Chamavam Davi tocava uma lira, acalmava Saul, e Saul, que era tomado por espíritos maus, vejam aí as obsessões de Saul na Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Eldade e Medade, duas pessoas que viviam na época de Moisés. Moisés faz uma reunião com os 70 anciões. E desses anciões, Eldade e Medade não estavam, tinham ficado no acampamento. E começam a profetizar lá. Alguém vem e fala para Moisés, Eldade e Medade estão lá falando, profetizando. Estariam mediunizados. E Moisés diz, quem dera todo o povo profetizasse. Quem dera a mediunidade fosse geral, fosse genérica. Livro de Números. Anjo Rafael, com aparência humana, é enviada por Deus para conduzir e salvar Tobias, libertar a mulher dele e curar o seu pai. A manifestação dos anjos, muito frequente na Bíblia. O que são esses anjos? São espíritos superiores de orientação. Espíritos que se comunicam com as pessoas, que as auxiliam, que as curam. Como nesse livro, dessa passagem do livro de Tobias. A Bíblia está repleta de referências a deuses, anjos, demônios, oráculos, pitonisas, nigromantes, profetas, seres espirituais ou exemplos de suas manifestações. A mediunidade entre os antigos era vidente, auditiva, estática. Espíritos elevados falavam em nome de Deus. Situação, então, comum na Bíblia. Comum, manifestações espirituais. A segunda revelação, a revelação revolucionária de Jesus. Vejam como aqui nós temos uma virada na situação. Nós temos uma virada radical na situação. Não é à toa que Jesus acabou crucificado, porque se contrapôs a uma cultura arraigada durante mais de séculos, muitos séculos, pelo menos 12 séculos. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas.
Não vim abolir, mas completar. Frase de Jesus. O que é que Jesus queria dizer com isso? Basta a gente examinar um pouquinho o que é que ele faz com o sábado. Jesus curou em dia de sábado. Várias vezes. A piscina de Betesda, por exemplo, uma das curas de Jesus, em que Jesus curou um paralítico que já era paralítico há 38 anos. Falou para ele, curado, pega a sua cama, a sua maca e vai. E ele carregando a maca, alguém falou assim, peraí, hoje é sábado, você não pode carregar a maca. A pessoa que me curou disse que eu podia carregar. Jesus, quando cura o cego de nascença com o barro que faz com a saliva, faz um barro com a saliva e passa nos olhos do cego. O cego foi curado num sábado. E os senhores da lei começaram a dizer, esse homem não respeita as tradições. Ele não respeita o sábado. Porque no sábado não se pode fazer nada, nem o bem. Nem o bem eu posso fazer no sábado. Jesus foi mostrando, o homem foi feito para o sábado, não o sábado para o homem. Fazer o bem não tem dia, não tem hora. Não é porque é sábado, que é um dia sagrado, que eu não posso fazer aquilo que possa ser proveitoso, que possa ser curativo para as pessoas. O puro e o impuro. Jesus falou, não coma dessa carne, essa você não pode comer, essa também não, esse animal, esse peixe você não come, não. Jesus falou assim, o que torna o homem impuro não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. A boca fala do que o coração está cheio. Outro sentido completamente diferente. Veja como foi revolucionária a mensagem de Jesus. A lei do talião. Estava lá no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Jesus falou assim, não resistais ao malvado. A quem te bateu numa face, dê a outra. Amai o vosso inimigo. Contrariou totalmente a lei do talião. Então eu tenho que ler a Bíblia do Novo Testamento para o Antigo, porque o Novo Testamento trouxe uma roupa nova para a Bíblia. Se eu pegar a roupa velha lá atrás, se eu pegar o texto do Antigo Testamento e querer puxar para frente de Jesus, como é que as coisas vão se inverter? Há uma progressão. A revelação de Jesus é um progresso da revelação mosaica. O Deus dos exércitos, o Deus vingativo, o Deus que autorizava a guerra santa, é substituído agora pelo Deus que é Pai. Pai nosso. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que ama todos os homens e não apenas alguns. Porque amando alguns, ele poderia permitir que outros fossem destruídos. E ele não permite que nenhum seja destruído. A guerra santa, o amor ao inimigo. O apedrejamento é trocado pelo perdão. Pessoas que levaram a presença de Jesus, a mulher adúltera, por exemplo, para ser apedrejada. E Jesus começa escrevendo na areia. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas vão largando a pedra e vão saindo. O que Jesus fazia ali? Olha, a maneira de consertar as coisas não é pelo apedrejamento, é pelo perdão. Jesus jamais condenou o diálogo com os mortos. Alguns podem recriminar. Olha, se conversa com os mortos, recebe orientação mediúnica, como já disse a Bíblia toda, nos mostra revelações mediúnicas ou revelações espirituais. Mas Jesus curou obsediados, atormentados espiritualmente, pessoas que estavam carregadas de espíritos impuros e foram curadas por Jesus. O que eram esses espíritos impuros? Eram obsessores. Esses relatos estão no Novo Testamento com todas as cores. Numa dessas vezes, Jesus descia de um barco quando veio correndo, saindo de um cemitério, um desses endemoniados, e Jesus disse que aquele espírito saísse, deixasse aquela pessoa. Casos de obsessão. Como é que as pessoas interpretam isso, as outras religiões? Atribuem tudo isso ao demônio. É o demônio, porque no demônio é um ser espiritual que se acredita. E veja que justo esse o espírita nega. Justo esse o espírita nega. Não há um demônio. Existem espíritos imperfeitos, em evolução, em crescimento, que podem sim atormentar, atrapalhar a vida das pessoas. E que precisam ser orientados também. Precisam ser direcionados também. Não é simplesmente expulsá-los.
Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares áridos em busca de repouso. Não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Quando chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Vai então e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e se instalam ali. E a última situação daquela pessoa se torna pior do que a primeira. É o que acontecerá com esta geração perversa. Isso não é texto do Livro dos Espíritos. Isso está no Evangelho de Mateus. Se você tem uma Bíblia na sua casa, pegue lá o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45. O que é que Jesus queria dizer com isso? Será que tudo isso aqui que Jesus está dizendo, que espírito impuro que estava numa pessoa, sai, a pessoa não se melhora, a pessoa não se reforma, e ao invés dela se ver livre de um espírito, ela passa a alojar outros 7. Outros 7. Olha a reforma espiritual, a reforma íntima, que a doutrina espírita tanto enfatiza na boca de Jesus no texto da Bíblia. A Bíblia é a comprovação cabal daquilo que o Espiritismo ensina. Mateus 12, 43 a 45. Guarda aí para você procurar na sua casa, se você tem uma Bíblia depois. Para você ver que realmente esse texto está no texto do Evangelho. O contato de Moisés e Elias na transfiguração. Jesus vai com alguns discípulos para o alto de uma montanha e lá aparecem transfigurados Moisés, que viveu 1250 anos antes de Cristo, e Elias, 800 anos antes de Cristo. É Jesus em contato com 2 desencarnados. E os discípulos diziam: como é bom estar aqui, vamos fazer uma tenda para que a gente possa ficar aqui por mais tempo. O contato de Jesus com espíritos desencarnados há muito tempo, há séculos. Elias já tinha até reencarnado, depois desencarnou novamente, foi João Batista. Outros escritos dos primeiros cristãos. O livro do pastor, que era lido nas igrejas até o século V. A igreja acabou depois tirando esse livro, considerando o livro apócrifo. Não permitiu mais a leitura desse livro nas igrejas. Olha o que dizia esse livro. O espírito que vem da parte de Deus é pacífico e humilde. Afasta-se de toda malícia e de todo vão desejo deste mundo e paira acima de todos os homens. Não responde a todos os que o interrogam, nem às pessoas em particular, porque o espírito que vem de Deus não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite. O Chico que o diga. Quando, pois, um homem que tem um espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, desde que se fez a prece, o Espírito toma lugar nesse homem que fala na Assembleia como Deus o quer. O que é isso? Isso é uma reunião mediúnica. Num livro escrito no V século, usado no V século pela Igreja. Ano 500, 400 a 500. Vamos pular um pouquinho, senão a gente vai levar muito tempo aqui. Algumas coisas sobre a reencarnação na Bíblia. Era aceita pelos judeus mesmo antes de Jesus. No hebraico é chamado transmigração das almas. Até hoje, o judeu aceita que um espírito desencarnado volte a encarnar. Na visão judaica, não necessariamente como homem, como gente. É chamada metempsicose ou transmigração das almas. Quando um homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha vida, da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Livro de Jó, na tradução grego ortodoxa. Profeta Jeremias, que diz o texto bíblico: antes que viesses ao mundo, antes que fosses formado, lá no ventre sagrado eu já te conhecia. Eu já havia te consagrado. Já havia consagrado, conhecia, porque ele existia antes da concepção. Ele estava, portanto, reencarnando quando houve essa profecia. Livro de Jeremias. Jesus afirmou que João Batista era o profeta Elias. E numa das passagens bíblicas ainda diz: e os apóstolos sabiam disso. Os apóstolos sabiam que era o profeta Elias.
Quem não nascer de novo, né? A conversa de Jesus com Nicodemos. A terceira revelação, o Espiritismo. Jesus disse que os discípulos não estavam preparados para ouvir tudo. A revelação de Deus é progressiva. Chegou o momento da maturidade da humanidade, maturidade cultural, maturidade tecnológica, para aprender novas coisas. Jesus prometeu o Espírito da Verdade. É o Espírito da Verdade que comanda toda a codificação espírita do Livro dos Espíritas. Olha lá, o Espírito da Verdade no livro de João, no Evangelho de João. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mais do que ouvir, e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Receberá do que é meu. É a mesma mensagem de Jesus, revista pela doutrina espírita. Vamos pular isso aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vamos para as conclusões. O ciclo das revelações de Deus começa com Moisés, define-se com Jesus, completa-se com o Espiritismo. O Espiritismo não prega práticas contrariadas pela Bíblia. Ele representa um estágio de maior maturidade na revelação progressiva de Deus na história. Sempre lembrando que Deus vai se revelando progressivamente na história do homem. A Bíblia traz diversas passagens que confirmam a comunicação com o mundo espiritual e a própria reencarnação. A Bíblia não faz menção expressa ao Espiritismo, e nem poderia. Ele surgiu apenas no século XIX como filosofia, ciência e, mais tarde, religião. O Espiritismo é uma religião cristã. O Espiritismo é uma religião cristã. Não contraria a Bíblia ou o Evangelho de Jesus. Faz uma releitura deles. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma intenção de substituir a Bíblia. Alguns falam, vocês têm um outro Evangelho. É o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês afastam a Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de interpretações de versículos extraídos dela, da Bíblia. A maioria deles retirada do Sermão da Montanha. É apenas um roteiro moral. É apenas uma interpretação de textos retirados dos evangelhos conhecidos, né? Embora às vezes deturpados nas suas traduções. O Espiritismo não está personificado em nenhum indivíduo. Alguns dizem, vocês trocaram Jesus por Kardec. O Espiritismo não está personificado em nenhum indivíduo, porque é fruto dos ensinamentos dos próprios Espíritos de Deus, das vozes do céu. Também poderia dizer, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. A intenção do Espiritismo é apenas essa, né? É completar o entendimento da palavra de Jesus. O Espiritismo desenvolve, completa, explica em termos claros para o mundo o que Jesus disse de forma alegórica. É Cristo que continua presidindo a sua obra. Para a gente concluir, não rejeitemos a Gênese bíblica. Pelo contrário, estudemo-la como se estuda a história da infância dos povos. É ela uma espécie rica em alegorias, cujo sentido oculto é preciso procurar, comentar e explicar por meio das luzes da razão e da ciência. Vejam, não desprezemos a Bíblia. A Bíblia representa o registro dessa escalada que nós chegamos até aqui, como chegamos até aqui. Ela tem que ser estudada, ela tem que ser comentada, ela tem que ser explicada por meio da razão e da ciência. Aí sim, tiraremos bom proveito da Bíblia. Em breve, reconhecerá que o Espiritismo emerge a cada passo do texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm subverter a religião como pretendem alguns. Ao contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrefutáveis, como diz a questão 1011 do Livro dos Espíritos. É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Muita informação em pouco tempo, né? Mas o tema é muito rico, é muito extenso, mas eu espero que a gente tenha, com isso, tido uma visão um pouco mais ampla, né? Uma visão ainda que superficial, mas um pouco mais extensa do que significa a Bíblia e de como é que o Espiritismo se
relaciona com ela, né? Eu fiz essa palestra aqui uns 3 anos atrás, a gente vai enriquecendo, vai trazendo algumas informações novas, de vez em quando a gente precisa retornar esse assunto aqui para que a gente vá se esclarecendo e procure e tenha elementos para estudar melhor o assunto, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês.